Sendo agora coletiva com a treinadora Jéssica de Lima nesse pós-jogo de Ferroviária 1, Palmeiras 1, pelo primeiro jogo da semifinal do Paulistão Feminino. Os nossos setores estão presentes aqui e também alguns enviaram perguntas para a treinadora. Boa noite, Jéssica. Boa noite. Boa noite, Jéssica, Diego Costa, dos campeões da bola da Rádio Cultura. Eu queria que você avaliasse essa partida e se, apesar do empate, o resultado no Fritar dos Altos foi bom para a Ferroviária. Bom, boa noite. A expulsão foi com quantos minutos que eu nem lembro? Logo depois do gol. 41. 42, 43. Só para eu concatenar aqui. Acho que o primeiro tempo a gente teve algumas dificuldades nas estratégias que a gente teve de marcação na saída. Foi pontuado que as volantes vêm buscar muita bola no pé das zagueiras e aí elas começam a inverter muito as bolas. Tem na Brena, né, principalmente esse perfil. Então, às vezes você vai chegar para fazer uma marcação, ela consegue achar nas costas e isso acabou dificultando. Houve um pouquinho de dificuldade nesse sentido e que acabou empurrando a gente um pouco mais para trás. Tentou consertar lá no momento. Quando a gente esteve com a bola no pé, eu acho que a gente buscou fazer as situações para tentar achar os espaços na defesa do Palmeiras. Alguns duelos ofensivos eu acho que a gente poderia ter buscado ganhar mais essa bola principalmente essa bola de costa. Eu acho que o segundo tempo a gente não tem muito como avaliar no sentido de que as estratégias eram mais para defender e contra-atacar. E aí nesse sentido eu acho que a gente foi muito bem. Tava confiante até que a gente poderia fazer o segundo gol, porque quando um time tá com a menos, ele começa a se alçar, é natural que a linha de 4 acaba relaxando um pouco. E acho que por muito pouco talvez a gente conseguiria até poder fazer um gol. Mas aí a nossa equipe soube sofrer, né? Soube jogar diferente do que a gente joga naturalmente. A gente gosta já de tentar recuperar essa posse de bola e muito menos ficar baixo, que jogar no erro do adversário. A gente não joga reativo, mas as circunstâncias fez com que a gente ficasse dessa maneira e eu vejo que nesse ponto nossa equipe conseguiu minimizar bem. É claro, uma hora ou outra a bola vai entrar, uma finalização vai acontecer, porque é natural, um time que fica com 11 dentro do teu campo, é impossível você limitar todas as ações do adversário, e olha que é um adversário tão poderoso ofensivamente como o Palmeiras. Você vê uma finalização da Amanda Gutierrez fora da área, a Lu é muito difícil ela tomar gol de fora da área, mas a Gutierrez ela tem uma finalização muito parecida. A força e velocidade que ela põe na bola é muito parecida até com a força masculina, de tão forte que é, então é indefensável. Assim. Mas a nossa equipe soube, diante das circunstâncias que a atmosfera de jogo soube se concentrar e manter focada na partida. Boa noite, Matheus Neves. Queria saber de você um pouquinho sobre o confronto e duelo fora de campo entre você e a Camila Orlando, duas mulheres comandando clubes dentro do futebol feminino, algo que há anos atrás não era tão comum. E a gente vê agora numa semifinal de Paulistão com os dois dos principais times do estado e do Brasil também, duas mulheres no comando técnico fazendo um confronto difícil, mas difícil porque os dois times são times qualificados e as duas treinadoras também são muito preparadas. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu fico muito feliz e triste ao mesmo tempo por ter poucas mulheres, né? Eu acho que é só deixar a gente participar, né? Quando deixa a gente brincar brincar aí no playground do futebol, a gente consegue chegar, ter oportunidade e disputar uma semifinal e consegue liderar uma equipe do tamanho do Palmeiras, uma equipe do tamanho da Ferroviária. A Camila Orlando é uma querida, é uma lutadora também, muito estudiosa, muito estrategista. Acho que a grande maioria das mulheres são muito estrategistas. Assim, a mulher é muito ela detalha muito detalhista, né? É difícil você... quando eu jogo contra treinadoras,
sempre tem alguma coisa diferente. Sempre, todas as treinadoras que eu jogo, eu nunca consigo decidir. Por mais que você analise o jogo, ela sempre vai fazer alguma coisa diferente de um jogo para o outro. Talvez imperceptível aos olhos de alguns, mas ela mesma fez algumas coisas diferentes aqui, que claro, eu não vou falar porque é algo que a gente já analisou, como acontece, eu reparo muito nas treinadoras femininas. Eu fico feliz porque a gente conquista um espaço que cada vez mais está tendo visibilidade, e isso a gente faz com que outras mulheres vejam e se sintam tão empoderadas para continuar, porque o meio do esporte para a mulher é muito complexo, gente, é muito complexo. O futebol é muito complexo. As pessoas, eu estava vendo que o Mourinho, outro dia, ele falou que o futebol é uma das poucas profissões que as pessoas acham que sabe fazer melhor que você. Com mulher, é triplicado isso. É triplicado. Eu falo porque não só como eu sou treinadora agora, mas eu já fui por muito tempo treinadora de base, treinadora de escolinhas. O que eu escutava dos pais, sempre mulher, mas como assim? Hoje está bem menos, mas eu sei o quanto é muito mais desafiador para nós estarmos aqui, por isso que são poucas. Muitas não existem, não conseguem resistir ao machismo que impera, é muito difícil. De 400 atletas que eu já joguei junto, eu sou a única treinadora. Para mim, independente de eu ganhar título ou não, é uma vitória pessoal para mim ser treinadora. Estar todos os dias aqui é uma vitória pessoal. Então a gente espera que, como a Camila também enfrentou e está conquistando espaço, a gente consiga abrir espaço para mais pessoas. Jéssica, boa noite. Se possível, eu queria que você comentasse um pouco como é que você viu a decisão do árbitro de expulsar a Micaele. Você na beira do campo, como é que você enxergou o lance? Aparentemente uma reclamação dela, alguma coisa que ela falou. E se você já chegou a conversar com a Micaele, sobre que ela estava bastante chateada, né? A Nicole comentou com a gente depois, mas como é que você viu a expulsão e se você já falou com a Micaele? Falei para ela estava chorando lá no vestiário, se sentindo injustiçada, claro. Eu tiro isso como lamentável. Tem quase 30 anos de futebol. E fazia tempo que eu não via um árbitro tão ruim, incompetente. Porque, segundo ele, alegou que ela falou alguma coisa para ele, mas eu falei para ele, não vai ter ninguém no campo. O palavrão, ele faz parte do futebol. Não adianta, gente. Não adianta, é do feminino e do masculino. Palavrão, eu nem sei se ela falou. Estou pensando aqui sobre o que ela falou, não conversei. Agora, você chegar diretamente e ofender e a honra da pessoa, aí eu até entendo, sabe? Mas já pensou se a gente colocar qualquer tipo de expressão, sendo que ela estava de costas para ele? Eu acho que não vai ter jogo de futebol mais. E às vezes no feminino, eu acho que é um árbitro inexperiente, eu nunca vi ele apitando feminino. Às vezes as pessoas que não conhecem futebol feminino, eles acham que a gente é santa. A gente não pode falar palavrão, não pode comer com a boca aberta, eu brinco às vezes, de vez em quando. Tem que ser a menininha sentadinha, bonitinha, cabelinho arrumadinho. Oh, sim, senhor. Foi falta? Sim, senhor. Está totalmente descontextualizado. A federação, me desculpa, errou muito num jogo como esse. Um jogo decisivo. Errou muito. Assim, totalmente inexperiente, totalmente fora. Ele, no gol, tirando-se lá da expulsão, eu até falei para ele, lamentável você ter tamanha fragilidade para apitar futebol. Isso é uma fragilidade, você é uma pessoa frágil. Na hora do gol, do pênalti que ele depois voltou para trás, além dele ser inexperiente, se vocês forem olhar o lance, ele atrapalhou a abordagem da Duda, ele ficou no meio do caminho da Duda, a Duda teve que desviar dele, está mal posicionado. Eu estava falando isso para o árbitro, falei, ele está atrapalhando o meu time defender.
Porque ele ficava num lugar que as meninas ficavam balançando, tinha que desviar dele. E aí ele nem viu, a bola bateu no pé dele. Ele tem que parar, gente. A bola bateu no pé do árbitro. Não tem que esperar chamar VAR. Entendeu? Então assim, eu acho que eu não vou ir para um lugar de mal intencionado, porque se eu for para esse lugar aí, eu simplesmente falo para você, se eu estivesse em campo, talvez eu como jogador eu não teria tanta paciência como as meninas tiveram não, porque extremamente incompetente a arbitragem hoje, principalmente ele, eu acho que, que trabalho que ele deu para as quartas árbitras, coitada, porque olha, você olha na cara da própria comissão de arbitragem, você fica no tempo de futebol, você já conhece, né? Só de eu olhar a cara da comissão de arbitragem, elas ficam no lugar tipo assim, que ele tá fazendo? Descontrolou, atrapalhou sim, atrapalhou a dinâmica da partida, atrapalhou tudo. Acho que até as próprias faltas também. Ele tem, é até discutível o lance do gol, se poderia ser falta ou não, porque teve um lance com a Rafa lá que ele deu falta, cartões amarelos. O Palmeiras, no segundo tempo, a gente só tinha um contra-ataque, né? Todos os contra-ataques matava com falta, não deu cartão amarelo. Por muito menos a gente tomou cartão amarelo no primeiro tempo. Ou seja, de verdade, um cidadão desse que é inexperiente no futebol feminino tem algumas coisas que fazem ele pender para um lado do que para o outro. E a gente sabe que algumas coisas vêm do masculino para o feminino, é inevitável uma pessoa que não tem. Isso aconteceu comigo na semifinal do Campeonato Brasileiro 2017. Muito parecido com esse tipo de arbitragem. Um árbitro totalmente descontextualizado no campo. Não sabia que Corinthians e Rio Preto era uma rivalidade imensa. Ele não sabia, saiu dando cartão para todo mundo para tentar controlar, porque ele não sabia. E aí o negócio virou 3 expulsões, semifinal de Paulista também. 3 expulsões para o Rio Preto. Não soube controlar a partida, nunca tinha pitado uma partida de futebol feminino. Então assim, a federação tem que tomar cuidado com isso, que eu acho que já foi a época de dar oportunidade, ou trabalhar, ou ensinar, isso aí nas categorias de base. Isso foi a época que lá no começo, quando eu jogava, que colocava um árbitro que acabou de sair da escolinha para apitar lá a gente. Então, eu acho lamentável vivenciar isso de novo na minha vida, porque hoje foi um absurdo, assim, fazia tempo que eu não via uma situação dessa. Lamentável. Jéssica, agora falando de visibilidade, que foi uma palavra que você falou, nós estivemos juntos lá na Rádio Cultura e você falou que jogou uma final contra o Santos na Vila Belmiro, e agora o jogo no Allianz Parque. Queria que você falasse da importância de estar jogando no Allianz Parque, a mesma pergunta que eu fiz para a Kátia, o que muda jogando no gramado sintético? Eu acho que é legal, é muito importante a gente jogar em arenas, né? A Ferroviária sai na frente em relação a todas as outras equipes do Brasil, porque é o time que só joga na sua arena, né? A gente não leva para outro lugar, exceto quando está reformando aqui, a gente vai para Jaú. Mas nenhuma outra equipe no Brasil leva as suas competições para a arena. Então a Ferroviária já trata isso com muito respeito com as mulheres, né? E que bom que o Palmeiras agora está abrindo a sua casa, bem menos do que anos anteriores. O Palmeiras já foi mais vezes na arena, agora acho que é a primeira vez que vai no ano, né? Numa semifinal. Leva jogo para Vinhedo, né? Eles têm a dificuldade de campo, não sei. Eu acho importante, eu acho bom, acho que é uma coisa muito boa para a competição e para as meninas, é um respeito. Campo sintético, né? A gente entende que tem uma diferença do campo sintético, a bola, por mais que é bom o campo, na minha opinião, não acho que é um sintético ruim. Mas ainda muda muito, né? Às vezes você tem que dar 2, 3 toques na bola para acelerar o jogo, porque ela vem um pouco mais quicando do que talvez em outros contextos. Mas isso é mais uma coisa que a gente tem que visualizar e jogar de igual para igual lá, recuperar as meninas, ver as estratégias que a gente pode melhorar para o jogo de volta, porque com certeza elas vão vir com estratégia de tentar ganhar, né? Porque está jogando os seus domínios. Isso, por um lado, é muito bom para a gente jogar fora de casa. Talvez a pressão vai para o lado deles e a gente use isso como estratégia. Alguns jornalistas enviaram perguntas relacionadas à Mica, mas a Jéssica já respondeu pela pergunta feita pelo Cairo. Agora a pergunta do Felipe Abreu, do Entre Linhas. Como você avalia o baixo público? Uma decisão semifinal do maior estadual do país e apenas 900 pessoas
no estádio. O que falta para incentivar o público? Eu acho que são vários fatores. Hoje choveu aqui em Araraquara, isso contribui um pouco também, porque lugares onde é muito calor, quando chove, espanta. As pessoas não têm muito o hábito de sair de casa quando chove em lugares quentes. Talvez isso possa ter contribuído um pouco mais. Mas eu acho que são medidas que tem que fazer. Acho que a Ferroviária faz medidas durante a semana para atrair o público. Infelizmente, eu acho que algumas situações são dos próprios torcedores, né? Infelizmente, cada vez mais os contextos de cidades menores há realmente um menor público do que de grandes cidades e grandes clubes assim. Então, é algo que eu acho que a gente precisa trabalhar para fazer com que traga mais, não só agora aqui na semifinal do Brasileiro, mas em todos os outros jogos. Agora a pergunta da Franciele Alberto, a Fran, jogadora. Jéssica, a Ferroviária começou muito bem o jogo, mas no decorrer da partida o Palmeiras começou a ter um pouco mais de volume, mesmo tendo dificuldades para criar, e vocês não conseguiram explorar os contra-ataques, mesmo jogando em casa. O que fazer na próxima partida para não deixar o Palmeiras confortável no jogo e o que fazer para conseguir agredir mais a equipe? Olha, acho que eu respondi um pouco na outra pergunta. A gente tem que entender um pouquinho a dinâmica das nossas estratégias do jogo de hoje. Algumas eu acho que não aconteceram de acordo com o que a gente havia planejado. Outras até a gente já sabia que ia acontecer. E quando acontecesse do Palmeiras fazer determinadas situações, eles iam abrir alguns espaços, que foram os espaços que a gente explorou. Então, talvez o Palmeiras ficar com a posse de bola não quer dizer que a gente não sabia e não queria que aquilo acontecesse em determinado lugar. Claro que eu não vou falar tudo aqui, porque senão não rola. Mas, tirando uma situação que a gente treinou e não aconteceu, as outras a gente já tinha identificado que poderia acontecer e se acontecesse, tirar proveito daquilo. Mas agora eu vou analisar com calma depois, acho que eu estou no calor do jogo ainda. E quando a gente assiste o jogo a frio, a gente consegue interpretar melhor para poder ver o que estratégia a gente pode melhorar para o jogo de volta. Agora a pergunta do Davi Surian, da Arquibancada 98, Portal Morada. Primeiramente, parabéns pelo empate, mesmo com uma atleta a menos, de maneira duvidosa. A alteração da Júlia Beatriz, essa que entrou no segundo tempo, foi opção técnica ou algum desconforto muscular da Neném? Segundo a TV, a atleta disse estar bem fisicamente. A Neném sentiu o posterior da coxa no intervalo. Eu já tinha sentido um pouco no jogo. Aí ela sentiu um pouquinho anterior da coxa, aí não faz sentido nenhum. A gente com uma a menos, deixar uma atleta lá se exaurir fisicamente e impactar que ela acontecesse uma lesão. Aí a gente colocou a Júlia, né, que é uma ponta rápida também, que ela conseguia compor a linha de 4 e puxar um contra-ataque. Mas ela acabou tendo uns problemas gastrointestinais ali, teve um vômito dentro do campo, passou um pouco mal, eu até tive que tirar ela depois. Última pergunta do Suleima Sena, do Donas FC. Boa noite, Jéssica. Um dos pontos fortes da Ferroviária é sempre o fator casa. No entanto, após o empate em casa, o time agora precisa buscar a vitória na casa do adversário, enfrentando a pressão da torcida rival. Quais estratégias e ajustes a equipe pode adotar para reverter essa situação e sair com a classificação? Como eu falei, eu acho que eu tenho que analisar o jogo com mais calma, né? Porque eu acho que o segundo tempo é uma situação que eu nem vou analisar, porque só se acontecer de novo, né? Aí já é demais, tá? Então vou analisar muito mais o primeiro tempo e aí dentro desse primeiro tempo entender as dinâmicas que aconteceram para que a gente consiga ter a melhor estratégia para jogar lá no Allianz Arena, né? Algumas coisas eu já tenho de cabeça, assim, já consegui pensar um pouco, mas mesmo assim eu gosto de analisar o jogo. Geralmente gosto de assistir várias vezes os jogos, porque eu tenho várias perspectivas de acordo com... Hoje, se eu assistir o jogo, eu tenho uma, amanhã eu tenho outra, depois da manhã eu tenho outra. Então, a emoção da gente no dia faz
com que a gente interprete algumas coisas de algumas maneiras. Talvez quando tiver mais experiência lá, tiver 10 anos de treinador, talvez eu assista uma vez só e já capite. Mas eu ainda demando de um tempo ainda, e aí dentro desse tempo eu vou conseguir tentar ser pontual e mais assertivo possível, porque é uma semana de treinamento, são 4 dias só. Então a gente não tem que ser muito pontual naquilo que a gente precisa passar para as meninas. Desta forma, então, encerramos a coletiva de imprensa. Agradecemos aos jornalistas presentes, aos que enviaram as perguntas e, claro, a presença da Jéssica de Lima aqui. Uma boa noite, nação guerreira, e até a próxima.